Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para fazer uma entrevista com a Flávia, que é a chefe internacional da nossa escola, e eu sou a Ana Sofia. Eu sou a Kemily. E é isso, vamos começar a nossa entrevista então. Agora, como uma curiosidade mesmo, porque assim, chefe é uma profissão meio diferente, assim, né? Tipo, não é algo que a gente pensa muito quando é criança, por exemplo. E qual foi a sua inspiração para seguir nessa carreira? Então, primeiramente, tudo bem, meninas? Como vocês estão? A minha inspiração, você disse, né? Quando a gente é criança, a gente não pensa muito nisso. Eu já foi exatamente ao contrário. Quando eu era criança, o que eu mais gostava de brincar era com barro e eu fingia que eu estava fazendo bolinho de barro, massinha, eu fingia que eu estava fazendo, sabe? Tudo para mim girava em torno de eu fazer comidinha. E isso é uma coisa que eu sempre gostei. Daí vem também a parte da família. Todo domingo na casa da minha avó a gente se reunia, todas as mulheres cozinhando. E eu via aquilo, eu achava maravilhoso. E, e aí eu queria fazer também. Daí quando eu tive a oportunidade, eu já comecei a fazer. Comecei a fazer bolo. Claro que primeiro a gente erra, né? O primeiro bolo que eu fiz falou que ia 1,5 xícaras de açúcar. Só que eu li 11,5. Botei 11 xícaras de açúcar. Então virou uma gororoba, né? Só que aí depois eu falei, não vou desistir, vou continuar tentando. Eu tinha mais ou menos, acho que uns 8, 9 anos quando eu fiz esse bolo. E aí eu fui tentando e consegui. Daí eu comecei a fazer. E eu gostava, assim, por exemplo, de servir as pessoas. E eu via que elas elogiavam, falavam, nossa, que bolo gostoso. Então foi daí que começou a aparecer essa vontade de trabalhar com isso mesmo. Ai, que legal. E qual é o prato que você mais gosta de cozinhar, assim, e por quê? Eu amo cozinhar, eu amo fazer risoto. Talvez porque eu gosto de comer o risoto, então eu adoro fazer risoto. Eu adoro o processo, né? Porque demora para fazer. Eu adoro as combinações, eu gosto de criar combinações diferentes de risoto, né? Coisas mais inusitadas. Então é o risoto que eu gosto bastante de fazer. Ah, interessante. E como você é uma chefe internacional, né? Com certeza você já teve contato com muitas culinárias de outros países, né? E você percebeu diferenças assim muito gritantes da culinária de outros países para a do Brasil? Muito, muito mesmo. Eu já morei em Taiwan, que é República da China, né? Eu já morei em Dubai, eu já morei nos Estados Unidos. Então, assim, cada país, e vamos falar também de cada região do Brasil, né? Já é diferente, mas quando você muda para países mais longe, é mais diferente ainda, né? Lá na China, por exemplo, lá em Taiwan, eles comem umas coisas que pra gente aqui seria horrível, né? Por exemplo, sopa de barbatana de tubarão. Para eles é uma iguaria isso, eles servem naqueles banquetes de casamento, coisa de gente fina, Sim. eles servem essa E é sopa. diferente aqui no Brasil, né? É super diferente. Então, cada região é muito diferente. E é isso que é o bonito, né? De você poder viajar, de você poder. Por isso que é importante você aprender o inglês, para você poder viajar e aprender com outras culturas. Ai, bem legal. E qual foi, tipo, você pode falar um pouquinho pra gente sobre qual foi o seu maior desafio nessa carreira? O maior desafio foi provar o meu talento como mulher. Porque, por exemplo, eu trabalhava num hotel que tinha muito cozinheiro homem. E eles olhavam para mim mais delicadinha, eles achavam que eu não dava conta. Só que eu ia lá e eu provava que eu fazia e fazia melhor que eles. Sim. Daí, então, isso para mim foi um desafio grande, mas eu, graças, né, a gente conseguiu aí ultrapassar. E ainda falando um pouco sobre desafios assim, qual foi a situação mais estranha que você presenciou na cozinha internacional? Mais estranho, deixa eu pensar. Eu acho que, olha, eu acho que o mais estranho para mim, por exemplo, era ir nos night markets, que são os mercados noturnos de Taiwan. Também tinha na Tailândia, que eu já viajei, também tinha.
E eles fazem as comidas nos carrinhos pequenininhos, né? São vários carrinhos, só que assim, eles estão fazendo a comida ali e tem tudo acontecendo em volta, eles lavam as coisas, jogam tudo ali meio na sarjeta, sabe? Umas coisas assim que você olha e você fala assim, nossa, mas mesmo assim, daí você vai, você prova a comida e você fala, nossa, mas é gostosa, apesar de tudo. Né? Então, pra gente, pra nossa cultura, isso é muito meio chocante. Então, requer um certo tempo lá acostumando para você ter coragem de provar. Então, isso pra mim acho que foi mais uma das coisas mais estranhas. É bem diferente, né? É diferente. Agora a próxima pergunta é, como que você cria os novos pratos ou receitas? Por exemplo, a ideia vem quando você está lá fazendo outro prato, do nada você pensa em alguma coisa, como que é esse processo? Exatamente, é assim que é o processo criativo, né? O que é muito importante, acho que para você ter esse processo criativo, é você provar várias coisas, no caso de chefe, né? De cozinha. Você prova, você vai para outros lugares, outros países, você vai provando, você vai armazenando aquilo tudo na sua memória, tanto olfativa quanto do paladar. E daí, quando você começa a cozinhar, daí você fala assim, nossa, eu lembro desse sabor, se eu misturar isso com isso, vai ficar muito bom. E daí você coloca, e daí você cria aquele prato, e você fala, nossa, que delícia. Então, eu acho que é isso, você tem que ter bastante experiências, né? Se colocar lá na vida mesmo, vai viver, vai ver as coisas, vai ter as experiências de sabores, que daí depois você consegue colocar tudo junto e criar coisas diferentes. Sim, e agora a próxima pergunta. Como você mesma disse, você já viajou para muitos países, já morou em vários países diferentes também. E como essas viagens influenciam no seu estilo de cozinhar, assim? Ah, totalmente, né? Influencia 100%. Porque é isso que eu tô falando, né? Às vezes a gente coloca assim, tá fazendo uma coisa, os pratos brasileiros mesmo. Mas daí você lembra assim, ah, mas lá fazia dessa forma. Talvez se eu usar essa técnica nesse prato vai ficar bom. Então daí você muda, né? Você acrescenta, você muda um pouquinho o jeitinho de fazer. Então isso é muito importante. Consegue, né? A gente consegue pegar e transformar as coisas com essa experiência internacional. E o mundo da gastronomia, da culinária é bem amplo, né? A gente queria saber um pouquinho sobre como você lida com as críticas nesse lugar. Como você faz? Você é uma pessoa que normalmente você pega a crítica e usa como inspiração para melhorar? Você normalmente não escuta muito, gosta de fazer mais do seu jeito? Como que funciona? Isso é uma coisa muito real, porque a gente não consegue agradar todo mundo, né? Então, assim, eu costumo olhar pela maioria. Se eu estou acertando com a maioria, se a maioria está gostando, então eu acho que eu estou no caminho certo. E daí eu pego essas críticas para tentar melhorar um pouquinho, né? Eu falo assim, não, mas se tem algumas pessoas que não estão gostando, talvez eu consiga agradar, melhorar um pouquinho para agradar. Então é assim que eu lido. Eu não fico triste, não fico nada, eu só uso isso mesmo como uma mola para ir impulsionar para frente, né, para melhorar. Legal. E a próxima pergunta é existe algum chefe ou uma culinária de um país específico que você admira mais e por quê? Olha, de chefe de cozinha, eu admiro muito Jamie Oliver, que ele é da Inglaterra. Por quê? Ele tem um trabalho muito interessante com pessoas que não têm tanta oportunidade na vida. Então ele pega essas pessoas que seriam nada, vamos dizer assim, que não têm oportunidade, que estão perdidas, e ele ensina, e ele coloca para trabalhar no restaurante dele. Eu cheguei aí no restaurante dele lá em Londres, eu fiquei encantada, sabe, com a maneira que ele é como pessoa, né? Ele cozinha muito bem, claro, mas a maneira como ele é como pessoa, isso me inspira bastante. E qual que era a outra? Uma culinária específica. E a assim, culinária específica que eu sou encantada é a culinária indiana. Eu acho assim, os indianos sabem mexer com os temperos como ninguém. Não tem pessoas melhores para saber mexer com tempero como os indianos. Eles sabem combinar isso com aquilo e coloca e faz curry e faz os temperinhos para colocar nas comidas. Então, assim, para mim isso
uma sala, né, que fala. Eu sou apaixonada pela culinária indiana. Muito legal, é bem diferente, né? Sim. Gostaria de ter mais oportunidade de experimentar também. Experimentem que vocês vão adorar, principalmente um franguinho que chama butter chicken. Esse é Só pelo nome já deve ser Sim. bom. Ai, já fiquei curiosa agora. Se vocês tiverem oportunidade, eu acho que em Campinas deve ter restaurante indiano. Ai, pode deixar então. E por último, nossa última pergunta, a gente queria saber qual conselho você dá para quem está começando nessa área ou está pensando em seguir, quem está bem no comecinho assim. Olha, para quem está no comecinho, o conselho que eu dou é faça. Faça, coloque a mão na massa. Nem que você vai errar as receitas, mas é só com a prática que você vai aprender. Os cursos são excelentes para a gente saber como que funciona a técnica, né? Como que seria a maneira correta de fazer, é excelente. Mas se você só vai aprender se você praticar. Então faça mesmo, coloque a mão na massa, se isso é sua paixão, vai atrás. Se você tiver a oportunidade de ter uma experiência internacional, vai também, né? Tem muito restaurante, muito hotel que contrata estrangeiro para fazer estágio. Então vá para os Estados Unidos, vá para a Europa, vá fazer. E assim você vai trazendo sua bagagem e vai criando o seu estilo de cozinhar. Uhum. Ah, que legal. Então, muito obrigada pela sua presença, Flávia. A nossa entrevista acabou aqui. E acho que agora dá pra gente, o pessoal também, dá pra gente saber muito mais sobre essa carreira, né? Que é muito legal. E é isso, muito obrigada. Meninas, eu agradeço demais, né, vocês terem me convidado. Eu amei estar aqui e falar um pouquinho mais da minha história. Muito obrigada, sua presença foi muito importante. Obrigada.